A morte nem sempre é o ponto de chegada, muitas vezes pode ser o ponto de partida e potencialmente revelar grandes conhecimentos e ou ajudar a recontar a história. Pessoal, essa é uma videodica desse excelente livro aqui, O Novo Grito do Ipiranga, que é da historiadora e arqueóloga Valdirene do Carmo Ambiel, que ela fez descobertas inéditas, incríveis e surpreendentes sobre a vida e a morte de Dom Pedro I, Dona Leopoldina e Dona Amélia. Quer saber mais sobre isso? Não saia daí. Bom, pessoal, lembrando que eu tenho uma playlist aqui falando sobre o processo de independência do Brasil, analisando os quadros, o processo político, social e econômico que vão levar à nossa independência, feita por Dom Pedro I. Dá uma olhadinha lá nessa playlist que vale muito a pena. Existem várias formas de você abordar o mesmo assunto. Então, por exemplo, quando a gente fala em independência do Brasil, a gente pode falar do contexto político, o contexto social, econômico, podemos trabalhar os quadros que levaram à independência do Brasil, ou então qual é a ideia desses quadros, mas também nós podemos analisar, tá, através de uma pesquisa pela arqueologia também, que é o caso, tá, desse livro, O Novo Grito do Ipiranga, que é da historiadora e da Valdirene do Carmo, que ela, em uma pesquisa inédita, ela quis entender quais foram as causas que levaram, né, à morte de Dom Pedro I, de Dona Leopoldina e de Dona Amélia, né, as duas imperatrizes. E existe a história oficial, aquela história que está nos livros, aquela história que é para você fazer uma prova, fazer um vestibular, fazer uma prova do Enem, mas a ideia, né, da pesquisa, do historiador, é sempre estar tentando investigar, procurar, e foi o caso dela. Existem várias razões que levaram ela a fazer essa pesquisa e também que culminou no livro dela. Então ela sempre se perguntou, será mesmo que Dom Pedro I, qual foi a causa que Dom Pedro teria, no caso, morrido, né? Ele teria morrido de sífilis, né? Uma doença sexualmente transmissível, pelo fato dele ser bastante mulherengo, ter tido vários filhos. Quando você pega esse trabalho, né, da Valdirene, ela vai investigar as causas reais que levaram à morte de Dom Pedro I. Ela teve uma facilidade porque esses três corpos estão aonde? Numa cripta, né, lá em São Paulo, né, abaixo do monumento da independência do Brasil. Tá? Que eu tenho uma videoaula que eu fui nesse monumento, que é muito fino, muito bonito. Tá? Vale a pena você ver. Tá? Tem umas coisas engraçadas que aconteceram lá e é muito bonito. Tá? E o que facilitou dela fazer essa pesquisa, que estava tendo infiltrações na cripta. E foi feito todo um processo de cuidado, de retirar os caixões para poder fazer esse processo aí, né, todo com cuidado, todo esse processo empírico, né, nos corpos de Dom Pedro I, Dona Leopoldina e Dona Amélia. O do Dom Pedro I, ela abre o caixão, né, do Dom Pedro I, e ela tem várias surpresas. Ele é enterrado, né, como um gênero, porque ele morreu em Portugal, gente. Tá? Quando ele vai abdicar o trono do Brasil, em 1831, ele deixa o Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos, e vai, não é, lutar contra o seu irmão Dom Miguel, porque o Dom Miguel assume o trono o novo rei de Portugal. E o Dom Pedro I queria que a filha dele, a Maria da Glória, assumisse. Então ele vai lutar com o irmão dele, não é? Depois de enfrentar o irmão, acaba ficando doente, né? Então ele morre, gente, de tuberculose. Tá? Então, através da pesquisa dela, ela confirma isso. Ela confirma que ele tinha 4 costelas quebradas, que isso facilitou que um dos pulmões dele, né, não funcionasse direito,
tá? Vai ver que ele morre ali, né, com os emblemas de general português, porque lá em Portugal ele é conhecido como Dom Pedro IV, aqui no Brasil ele é Dom Pedro I, então ele morre como general português. E também ela pesquisa, né, que o coração dele tinha sido retirado, que era uma vontade dele, que depois que ele morresse, que o coração ficasse, não é, em Portugal. Está, não é, numa igreja de Portugal. Quando houve o bicentenário da independência, trouxeram o coração de Dom Pedro para cá. Tá? Então é feito todo um trabalho, pesquisa em cima, né, dos restos mortais de Dom Pedro I. Não é até refeito o caixão dele, então a própria cripta lá depois ela é toda reformada. Quando ela vai analisar o da Dona Leopoldina, são muitas descobertas que a gente vê pela felicidade dela, né, quando a gente vai lendo o livro, porque existem duas histórias aí sobre a morte da Dona Leopoldina, né? Uma que ela teria morrido no parto, que é muito contada até hoje, né, tem novelas, né, em séries, e a outra que numa discussão com Dom Pedro I, ele teria empurrado ela da escada e ela teria fraturado o fêmur. Então, quando ela abre o caixão dela, ela percebe ali, bom, ela pode ter morrido de outra coisa, mas menos por uma queda da escada. Que ela analisa, né, os restos mortais dela, se tem alguma fratura ali do que era o fêmur da Dona Leopoldina, e ela descarta a possibilidade de que ela morreu, entendeu? De uma discussão que o Dom Pedro tinha empurrado lá da escada e teria matado ela. Já a segunda imperatriz, a Dona Amélia, ela já tinha desconfiança disso, que a gente vê pela leitura dela, mas existe um cuidado muito maior sobre o que eles descobriram. Que a Dona Amélia está mumificada. Não existe uma explicação, né? Se você olhar, ela tá uma múmia preservada porque é uma múmia, né? Então ela está preservada, ela está até com um terço na mão. Então num vídeo que eu encontrei dela explicando e o que está no livro, que eles tentam não propagar tanto essa informação. Sabe como é que é o povo brasileiro? Senão, se você não tiver uma explicação boa para aquilo, né, ela pode ser chamada a múmia do Brasil. Se a própria Dona Leopoldina, o pessoal retrata ela como uma mulher traída, né, que muitos livros já vêm quebrando isso, já vêm mostrando que ela foi importante para a nossa independência, então ela tem todo esse cuidado com a Dona Amélia, né, que ela estava ali, né, mumificada. Então, gente, é um trabalho, se você gosta, tá, não só aquela história tradicional sobre causas, motivos que vão levar à independência do Brasil, mas de uma parte de pesquisa, esse livro, né, O Novo Grito do Ipiranga, aqui, cara, gente, terminar aqui com ele, que vale a pena, tá? Se eu fosse você, compraria esse livro, já está aqui na minha biblioteca pessoal, porque ele vale a pena. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você já leu o livro, comenta aí para mim, né? Se você pensa em comprar, comenta, ele tá na Amazon em promoção, tá? Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e tchau!